Então, o que que é essa prisão de ventre? Quando a gente fala constipação intestinal, esse termo, constipação, ele se refere a uma dificuldade que o resto sólido do alimento que o nosso corpo não vai utilizar tem uma dificuldade de ser trafegado ali dentro do nosso intestino, né? Então, é um bloqueio, uma interrupção do tráfego intestinal do resto sólido, né? Isso vai fazer com que a pessoa ela fique com um bolo alimentar lá, vai fazer que ela fica com a barriga mais inchada, criar mais gases. Então, pode ser um dos efeitos aí causados pela constipação intestinal. Então, quando a gente fala de indivíduo, não existe um padrão rígido que vai determinar a quantidade de vezes que a pessoa ela pode ir ou não no banheiro, né? Existe um número ideal que a gente pode colocar se a pessoa ela vai de 3 até 12 vezes na semana no banheiro, é uma quantidade legal. Se a pessoa vai menos que isso no banheiro, aí já não é uma quantidade legal, é uma quantidade anormal e a gente vai considerar outros fatores também. Se quando aquela pessoa que vai menos de 3 vezes na semana no banheiro, o que que acontece com ela? Se no momento que ela vai no banheiro ela tem uma dificuldade de fazer as fezes, ela sente muita dor e esse cocô sai muito duro, muito ressecado, aí sim já são características da constipação intestinal. A constipação intestinal ela pode ser causada por alguns fatores, um deles é o sedentarismo. Se a pessoa ela já não tem o hábito de fazer atividade física, ela tem mais disposição a ter a constipação intestinal. No momento que você está movimentando seu corpo, né, principalmente atividades como caminhada, que você contrai os músculos abdominais, essa contração ela vai favorecer esse movimento peristaltismo, que é a contração e movimento do intestino. Então, uma atividade física, se você já é sedentário, começa a fazer atividade física, que isso vai ajudar em muito o trânsito do resto sólido de alimento. Outro fator é a ingestão de fibras. Se você come menos fibras, você vai ter uma predisposição a mais para ter uma constipação intestinal. Então, o ideal é você consumir fibras e também não só consumir fibras, é você, além de consumir as fibras, você tomar a quantidade de água adequada, porque a fibra ela vai reter a água também, né? É uma das funções da fibra. Então, comer alimentos que tenham mais fibras, né? Como frutas, verduras, legumes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um indivíduo saudável adulto ele tem que consumir de 27 até 45 gramas por dia. E se eu estiver tratando de uma criança ou de um jovem de 3 até 20 anos, né, de acordo com a Academia Pediátrica Norte-Americana e a Fundação Americana de Saúde, esse indivíduo eu tenho que somar de 5 até 10 gramas com a idade do peso dele, para ter uma quantidade ideal. Então, se eu tenho uma criança de 5 anos, o ideal seria comer de 10, né, até 15 gramas de fibras por dia. Isso. Outra coisa também é o excesso de proteína, o consumo de proteína animal. Nessa pessoa ela come muita carne, ou carne vermelha, até mesmo carne de frango, proteína geral, essa pessoa ela vai ter também, né, uma dificuldade, né, nesse trânsito intestinal. Uma coisa que a gente não pode confundir, principalmente pessoas que fazem dieta, primeiro tem que entender uma coisa sobre o funcionamento do intestino. Se você come uma quantidade menor de comida, né, uma quantidade menor de alimento, é claro que o seu bolo fecal ele vai ser menor e é normal se o seu intestino ficar 1 ou 2 dias, né, sem você fazer o bolo fecal. Então, a gente tem que levar em consideração também, quando a gente está de dieta, a nossa alimentação, né, a quantidade da alimentação e como que ela vai influenciar na produção desse bolo fecal. Então, gente, agora sabendo de todas essas informações, também não poderia deixar de dizer uma maneira que ela é tanto auxiliadora e preventiva, que é a maneira certa da gente fazer o cocô. Existe sim uma maneira mais correta da gente fazer o cocô e eu vou explicar o porquê.
Quando nós estamos andando, ou quando a gente não quer fazer cocô, tem um grupo de músculo que ele é responsável por ele ficar contraído e não deixar que as fezes passem, porque o intestino ele não vai parar o processo dele de contração, porque ele quer expulsar também aquele resto ali de alimento, né? O movimento peristaltismo vai fazer com que o alimento ele vai a tendência a sair pelo reto. E o que que acontece? A gente tem alguns músculos que eles vão auxiliar. Então, para as fezes saírem, esses músculos eles precisam estar relaxados, né? E a realidade é que às vezes a maneira que a gente está sentando hoje no vaso não facilita isso. A maneira correta é aquela maneira que quando às vezes a gente ia na fazenda ou vai naquele momento de emergência que a gente tem que agachar, né, ali no mato, em algum lugar, para poder fazer a necessidade. E a gente tem que ter aquela angulação, porque aquela angulação ela vai favorecer que esses músculos eles estejam mais relaxados. Então, quando a gente for sentar no vaso, o interessante é você pegar um banquinho, né, ou uma caixa de sapato, um tijolo, para que você consiga fazer uma angulação legal para o quê? Para você não ter um bloqueio para você fazer as suas fezes. Isso vai ajudar muito pessoas que sofrem de constipação intestinal, isso vai prevenir e vai ajudar também quem tem hemorroida. Gente, como eu havia explicado para vocês, né, aqui no meu banheiro, eu usei aqui como exemplo qualquer apoio. Pode ser um banquinho, pode ser uma caixa, algo que tenha uma altura para você conseguir ter essa angulação aqui, né, com as pernas, fazer essa inclinação, preservando bastante a coluna lombar também. Dessa maneira, nessa posição, você vai conseguir fazer a excreção das fezes sem muita dificuldade, porque você vai ter um relaxamento completo da musculatura que ajuda a conter o bolo fecal um pouco no nosso corpo. Então, o intestino ele começa a fazer contração e como a parte de baixo está relaxada, vai sair mais facilmente. Isso vai facilitar o quê? Para você não sentir, se você já tiver constipação intestinal, você não vai sentir muita dor.